Olá, 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 boa noite, boa noite. Estamos começando mais um trabalho de live, de bate-papo, de esclarecimento, de conscientização em torno da causa autista. Essa noite muito especial, inclusive, vem com a participação mais que especial, super especial, da Rede Solidária de Belo Horizonte, através da Dai Dias, que foi a ponte intermediadora da gente chegar até a Rose Aquino, que é uma mãe de autistas, gêmeos inclusive, e hoje essa noite traz essa condição de especialidade porque é uma participação muito grande, né? De toda essa turminha que eu citei aqui. Já iniciando aqui, estamos um pouco atrasados devido aí às comemorações do Atlético Mineiro, que se sabe o campeão ainda há pouco, ganhando do Bahia. A toda a massa atleticana, meus parabéns, realmente muito merecido, um título muito aguardado e muito esperado. É muito bom ser campeão brasileiro, eu sei o que é isso, já passei por isso 4 vezes. A gente só ficou triste porque as pessoas ainda não entendem o dano que o foguete traz para toda a família autista, para toda a causa animal, para os idosos e doentes. A gente viu inúmeros foguetes sendo soltos. Esse foguete de alto estampido, ele não traz benefício para ninguém, nem para quem solta. É perigoso, provoca amputação de membros, surdez, cegueira, incêndio em florestas e causa toda a desorganização aos autistas, traz muito pavor para os autistas e para a causa animais. Muitos cachorrinhos suicidam, muitos bichos morrem, muitos pássaros não suportam o estampido e morrem. E os idosos, nem se fala, os acamados, né? Então faltou empatia e sobrou desrespeito, mas isso não tirou o brilho do time do Clube Atlético Mineiro em ser campeão. A toda a massa aí atleticana, meus parabéns, um título muito merecido, tá certo? Então vamos passar para a nossa pauta da live de hoje. Nós estamos aqui sempre nesse mesmo endereço conversando sobre a nossa causa autista, que é um tema muito caro para mim, porque a gente precisa muito falar do autismo. A gente precisa conscientizar as pessoas acerca dessa causa e dizer de uma vez por todas que essa criança não é doente, essa criança é um jeito diferente de se comportar, de agir, de permanecer no meio da sociedade. Compreendendo, a gente acolhe. A gente tem um projeto chamado Autismo Conhecer para Acolher, e isso também aqui é este projeto. Enquanto nós estamos falando do autismo, muitas pessoas estão conhecendo e muitas pessoas vão acolher. Eu sou pai de uma criança autista de 8 anos, de quase 8 anos. Há 6 anos nós estamos no diagnóstico aí, nessa seara do autismo, conversando, trabalhando, conscientizando. Ou seja, todos os dias eu saio de casa para falar do autismo. Então, é uma proposta que eu tenho: enquanto vida eu estiver, eu vou ser um ativista da causa autista e espalhar conscientização por aí. Como essa que a gente fez ainda essa semana, conscientizando a massa atleticana para comemorar diferente, não soltar fogos de alto estampido, os foguetes, porque isso prejudica aí a família autista, né? A gente deu a nossa contribuição, tentando trazer conscientização, e é assim mesmo, ao longo da vida da gente, a gente vai amadurecendo nisso, e espero que o STF em breve julgue essa proibição na venda desses fogos de alto estampido, que tanto já fez mal para muitos na história, né? A princípio eu vou convidar aqui essa dama do bem, essa mulher que tem uma vida social na dor do outro muito intensa na cidade de Belo Horizonte. Quero cumprimentar aí a Dai Dias pela disposição, e nós vamos aí convidá-la, a essa mulher que há anos trabalha outra ao social. Com vocês, Dai Dias, de capital mineira, Belo Horizonte. Aí está. Olá, Daniel. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Agora sim, como está a vida aí na capital? Que coisa boa. Por aqui tá tudo bem, tirando esse monte de foguete barulhento aqui, tá tudo certo. Muitos fogos aí também? Demais da conta, muito mesmo. E aqui começou faz cedo, 3 horas da tarde já estava bem barulhento. Infelizmente a gente tem que contar com isso. É lógico que a alegria toma conta da pessoa e a pessoa fica mesmo, extrapola e às vezes sai de si mesmo, né?
a gente tem que continuar caminhando e conscientizando a pessoa desse perigo que é os foguetes e o dano que ele causa ao entorno de nós, para os autistas, para os animais, para os idosos, para os bebês, enfim. E aí, Day? Então vamos conversar aí. Obrigado aí por ser ponte aí na nossa vida. Você que foi aí a grande intermediadora para convidar a Rose, e aí a gente não poderia passar por ti, né, para conversar um pouquinho sobre essa questão da Rose. Me fala um pouquinho do seu trabalho também em Belo Horizonte, sobre a Rede Solidária, não é isso? É o seu projeto aí, né? Isso mesmo, Daniel. Desde já eu já quero pedir desculpa, né? Eu não vou conseguir participar da live toda. Tive que fazer uma cirurgia ontem de dente, então eu tô com a boca costurada e não posso ficar conversando por muito tempo. Mas estou muito feliz de estar aqui com você. Estou até com o meu broche querido que você me deu, que eu venho usando sempre com as minhas roupas dos projetos. Estou muito feliz, viu, de conhecer mais um pouco dessa causa. Eu tenho a minha prima Alena, né, que mora nos Estados Unidos, e ela é mãe de 2 filhos autistas gêmeos, e é com muita alegria, né, que eu faço, né, consegui fazer essa conexão entre ela, que é um orgulho para nossa família, e para você também, que eu conheci há tão pouco tempo, mas que já me orgulho, né, de ter um representante, né, dessa causa, que é uma causa muitas das vezes silenciosa, né, e muitas das vezes também mal interpretada, mal conhecida. Então, eu estou muito feliz de fazer parte dessa conexão aí. Bem, a Rede Solidária é um projeto que nasceu em 2018 com a ideia de conectar e fortalecer pequenos e grandes projetos, tanto de Belo Horizonte quanto de Minas Gerais. Nós temos vários trabalhos no norte de Minas, né? Cidades que vêm precisando, né, desse nosso auxílio, projetos que vêm necessitando da nossa parceria enquanto projeto. E nós atuamos aqui em Belo Horizonte também. E hoje, graças a Deus, é referência no respeito ao social, à empatia. Horizonte, devido aí a massa atleticana estar, né, hoje comemorando, e isso dá muito tráfego de rede social, e com isso, realmente quem mora ao entorno vai ficar prejudicado por causa da carga da internet, né? Acho que ela voltou. Voltou, Dai? Tá me ouvindo? Voltei, estou te ouvindo. Na verdade, para mim pareceu que o seu travou, o meu travou também. Oi, Daniel. Aqui a sua imagem está quadriculada, mas tá tudo. Agora você está voltando aos poucos, né? Tá picando, mas tá dando para ouvir. Deve estar igual o seu aqui. O seu também está aparecendo só os quadradinhos, mas está voltando. Sim. Você estava dizendo que a Rede Solidária é essa conexão de projetos sociais no estado de Minas Gerais. Isso. A gente nasceu com esse propósito de conectar projetos sociais. Nós sabemos que Belo Horizonte é a capital do bem, nós temos os projetos sociais engajados em fazer o bem, e a nossa função principal da rede hoje é encontrar esses projetos e, a partir daí, fortalecer esses projetos, porque nós acreditamos que aonde tem um projeto social, tem grandes transformações. Sim. Você, no caso, você chama a Rose de Lena? Seria isso? A Rose aqui, no caso, ela seria a Lena, né? Que você estava dizendo ainda há pouco. Isso mesmo, Lene. Porque todas na casa dela são Rose. Então é Rosimar, sim, tá travando aí, Rodrigues. e Rosilene. Dai.
Realmente está travando muito, eu não consigo te ouvir, você está pausada demais aqui. Você quer tentar e entrar de novo, Daniel? Bom, vamos então, se me permite, Dai, porque o sinal aqui está muito fragmentado. O seu sinal. Sim. O seu, pois não, pois não, pois não. Tenta aí, sai e entra de novo, que aí a gente vê se melhorou um pouco. Porque pode sair e acessa de novo, eu te chamo ou você me solicita aqui que eu te chamo novamente, por favor. Vamos tentar essa estratégia, porque é muito importante para as pessoas que estão entrando escutar um pouco melhor sobre a DAI, porque é uma iniciativa social de grande valia, onde essa participação da DAI é muito importante porque joga luz também no nosso fazer social por aqui. DAI, se você quiser sair da live e entrar novamente, isso, ok, ela saiu. Iniciar a live de novo? Não, eu acho que não, né? Eu vou chamar a Dai. É porque a gente está tentando aqui. Para mim aqui ela nem saiu ainda. Ela está na minha telinha aqui. Vou convidar aqui. Dai. Isso, aqui você. Bom, vamos ver se ela... Boa noite, Daniel. Que Deus te abençoe cada dia mais. Seu trabalho está uma bênção. Obrigado, Roseli. Marlene Schettino entrou. Obrigado, Marlene. A Fabiana Reis entrou. Teodório também. Júnia está aí. Obrigado, Júnia. A Isa Paula entrou. Muito obrigado. Ana Carolina sugere que inicie a live novamente. Mas aí vai derrubar todo mundo. Aí, a Dai chegou aqui de novo. Oi, Dai. Cheguei de novo. Tá me ouvindo? Olá. Tá te ouvindo, Daniel? Nós estamos aqui com a conversa com a Dai, de Belo Horizonte. Ela é uma das idealizadoras e coordenadora, digamos assim, do projeto Rede Solidária de Belo Horizonte. Como ela disse, ela não atua somente em Belo Horizonte, ela presta atenção também ao entorno dos projetos que tem em Minas Gerais. E qual que seria, assim, no caso, em Belo Horizonte, a atuação primeira da Rede Solidária? Então, nós temos as entregas de marmitas para a população de rua, nós temos campanha do agasalho, nós temos campanha de Natal, inclusive sábado agora temos a nossa primeira campanha de Natal, temos sábado que vem, dia 18, uma outra campanha de Natal também, com oportunidades diferentes, e a gente está sempre ajudando projetos sociais que já tem várias iniciativas também em Belo Horizonte inteiro. Muito bacana isso aí. Todo dia tem serviço, né, Dai? Todo santo dia, a gente não para, graças a Deus. É um fenômeno mundial essa questão da pessoa em situação de rua, que em todo o mundo acontece esse fato, né? Então, existe aí alguns que promovem essa questão da atenção à dor alheia, como é o caso da Rede Solidária, e tem algumas políticas públicas também, né? Em Belo Horizonte eu visitei na época algumas também, elas ainda estão ativas, Centro Pop, albergues, casa de acolhimento, tem ainda, né? Ativa até tá, né, Daniel? Não quer dizer vocês que são esse suporte. Ativa até tá, mas não quer dizer que está funcionando, né? Infelizmente, BH hoje, na minha visão, é uma cidade sem prefeito, né? Graças aos projetos sociais que os moradores de ruas estão bem assistidos, porque se não fosse a quantidade de projeto social na rua, eu não sei o que seria de tantos moradores de rua que hoje nós temos na capital. Por mais que exista aí a política pública, ela não consegue atender a demanda toda, né? Porque é um crescente. Isso, infelizmente, é um fenômeno mundial, onde impacta muitos centros, né? Grandes cidades. Aqui em Patinga também nós temos população de rua, embora tenha os equipamentos, Centro Pop, o albergue, a população da média e da alta complexidade
tem consultório na rua que atende, até digo isso, que às vezes tem uma pessoa na rua e a população fica sem saber o que fazer. A princípio, eu oriento de procurar a política pública do Centro Pop da cidade e também do albergue, onde existe aí a hotelaria para recebê-los e o pernoite, né? É importante a política pública estar sempre em uso, porque aí há um crescente da necessidade de investimento público cada vez mais, né? Pois bem, eu te perguntei ainda há pouco, Dai, sobre a Rose é a Lena, né? A gente caiu, o sistema caiu, a Rose é a... A Rose é a Lena. Você chama ela de Lena. Isso, é porque na casa da minha tia são 3 mulheres, a Rosilene, a Rosimar e a Rosemeire. Aí ficou a Meire, a Lena, né? E a Rose. E ela então prefere ser chamada de Lena, então? Não, na verdade tem pessoas que chamam ela de Rose, tem pessoas que chamam ela de Lena, tanto faz. A que vai entrar, normalmente, ela é a Meire. A que vai entrar também, vai intermediar no meu lugar. Eu não tô... Eu vou ver se eu a convido aqui para participar conosco. Tá bem. Aí a gente já faz, aí eu te poupo também, que você fez a sua cirurgia. Vou te agradecer. E como a conexão tá ruim, se entrar mais um aí vai dar pau mesmo. Vamos ver se cai. Eu acho que eu convidei a ela. Tem uma... Nunca mais... Oi, Pri! Oi, Pri! Ela aí. E aí? Que prazer ter você aqui. Prazer. Boa noite, Rose. Boa noite, Lena. Boa noite, Rosilena. Ou Lena, ou Rose. Rose. Mas normalmente... Aí onde mora é Rose, né? Pra Dai ainda é a velha Lena, né? A prima do coração de sempre. Exatamente. Te amo, Pri. Te amo também, Pri. Aqui, acho que eu vou abandonar vocês para a Meire entrar. A Meire está esperando lá também. Vou até ajudar ela. As duas estão... Será que é aqui que eu vou... Os dois estão... Os dois estão dando pau? Eu acho que... Tá mais clara essa imagem aqui, gente. Eu acho que travou aí, né? Travou aqui para mim. Pra mim aqui não, o meu tá travado? E as duas estão travadas? Você tá travada, Lena? Pra mim não. Tô ouvindo a Lena. Agora voltou. Voltou os 3 normais. Aí. Agora voltou normal. Bom, a Dai, eu acho que você tem aí o seu repouso recomendado, né? Repouso médico, né? Devido à sua cirurgia. E aí, não sei, se você quiser ficar com toda essa dificuldade que a gente está tendo, fica à vontade. Eu acho, Daniel, eu vou sugerir eu sair a Lena, no caso, é uma convidada. Desculpa, eu prefiro sair para a Meire entrar para ficar menos pesado. Você pede ela para me chamar aqui. Eu vou acompanhando vocês por aqui, ao vivo e online. Tá bom? E aí, vê se... Oi, Rose. Oi, tudo bem? Aí agora acho que nós dois ficamos mais intactos, né? Desculpa aí, acho que hoje tem muito tráfego de internet aqui por causa do jogo em Belo Horizonte, aqui também. Isso não tem como a gente, né? Prever, né? E a gente agora ficou nesse prejuízo, mas vamos tentar caminhar aqui. Se a gente ficar muito prejudicado, gostaria de uma outra oportunidade para a gente trocar aí umas ideias, né? Com certeza. Bom, a gente ainda nunca se falou, a gente está tendo essa oportunidade de aproximar. Eu sou um ativista da causa autista aqui na cidade de Patinga, em Minas Gerais, a 230 quilômetros da cidade de Belo Horizonte. Sou pai de uma criança, né, do Augusto. E aí a gente tem esse momento de live para que a gente possa, então, trocar de ideias com um e com o outro para ir clareando a nossa caminhada e assim, nessa conversa,
cada um divide um pouco o fardo e assim a pessoa vai percebendo que cada um tem um manejo e esse manejo pode ilustrar ou trazer estratégias para lidar com o filho, né? No seu caso, eu gostaria que você se apresentasse, falasse para nós onde é que você mora, onde você vive aí, para a gente ter uma noção de quem é Rose. Tá joia. Prazer, boa noite a todos, né? O meu nome é Rose, eu sou mãe do Lucas e do Davi. Eles são gêmeos são autistas, né? Estão com 6 anos de idade. E eu moro aqui nos Estados Unidos vai fazer 8 anos. E, eles são americanos, então? Os meninos, eles são nascidos aqui. Eles foram diagnosticados com 1 ano e meio. Olha, bem precoce, né? E aí, eu comecei a observar, assim, os sinais deles. Tá um barulho aí de carro, né? Eu comecei a observar os sinais que tinha, assim, um atraso no desenvolvimento deles antes de 1 ano, na verdade. Só que como pra mim, a gente era muito novidade, eu ainda não sabia muito sobre o assunto. Aliás, não sei até hoje, a gente vai aprender, porque é muito complexo, né? Então, assim, aí eu comecei a observar que tinha tinha um atraso no desenvolvimento. E aí eu comecei a observar e falar com meu marido. Falou, olha, tem alguma coisa diferente e tal. E, a princípio, como todo homem, a maioria, né? Pelo menos a grande maioria, é um pouco resistente. Ele falou, não, é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver. E aí eu falei, não, tem que olhar e tem. Só que aí eu me dei um tempo, assim, um prazo. Eu falei, até 1 ano, se eles não desenvolver, eu vou dar o grito. E aí foi o que eu fiz. Quando eles completaram 1 ano, eles ainda não mandavam tchau, não falava ainda, e tinha todas as características de autismo mesmo. E aí eu procurei a pediatra e falei com ela. Tá me ouvindo bem? Tô. Aí eu procurei a pediatra, conversei com ela, e ela foi lá e começou a investigação, sabe? E aí ela me disse assim que ela só não iria me dar o diagnóstico, porque ela não era neurologista, mas era quase 100% dos dois ser autistas. Aí meu marido, naquele momento, ele entendeu, né, que realmente a gente precisava buscar ajuda. E aí começou a saga, que a gente está até hoje, né, na batalha. O começo a gente sabe que não é fácil, né? O diagnóstico, quando vem assim, realmente a gente fica meio perdido. E é comum que todo mundo fique mesmo. Então a gente começou... Você só tem o casal de gêmeos? Só tem o par de gêmeos? Só. Devido à idade também, né? Eu tô com 41 e quando eu tive ele, estava com 35. E qual que é, no caso, o transtorno com eles, a intensidade? Como que foi? Se são leve, moderado, severo? Como é que é isso? Eles foram diagnosticados com severo. Os dois são bem dependentes, né? Totalmente dependentes. E desde então, eles têm tido uma ajuda muito grande, graças a Deus, desde que eles foram diagnosticados. E todos os dois têm os comportamentos se assemelham? Sim. Eles são diferentes, assim. O Davi é mais agitado, sempre foi mais agitado, sempre teve um comportamento mais hiperativo. E o Lucas, ele sempre é mais quieto. Mas eles têm, em termos a nível social, de interação social, de fala, tudo muito semelhante. Né? E aí como é que... Só uma dúvida, a gente está desbravando assim, como é que é a lida? Você, enquanto tem atenção para um que tem uma demanda, que está aí te demandando numa questão, e o outro, o pai vai para o outro, um fica com o outro, como é que é esse manejo diário? Desde sempre, desde que eles eram pequenininhos, assim, graças a Deus, o Adilson, que é meu marido, ele sempre me deu muito apoio e sempre me ajudou muito, né? Então, assim, graças a Deus, a gente sempre lidou bem com essa situação. Apesar deles serem diferentes, eles têm quase que a mesma demanda, os dois. É impressionante como eles são, assim, nessa questão de auxílio, eles são muito parecidos. E aí, hoje eles estão com 6 anos, não é isso? 6 anos. Escola, estão na escola, alfabetizando? Sim. Então, aqui até explicar um pouquinho, se vocês querem que fale um pouquinho, né, como que funciona? Como que funciona a rede de acolhimento, de tratamento dos Estados Unidos? Você tem isso com facilidade ou isso tudo é particular, como aqui no Brasil também? Não.
Então, aqui existe um plano do governo desde o princípio, né? Desde que, assim, antes de você completar 3 anos de idade, até 3 anos de idade, existe um plano do governo que chama Early Intervention, que seria um atendimento precoce mesmo, né? Uma intervenção precoce de qualquer criança, independente do diagnóstico. Se ela apresentar qualquer dificuldade no desenvolvimento, qualquer atraso no desenvolvimento, seja fala, motor, seja qualquer um, esse programa, ele auxilia essa criança em casa. Eles vão em casa e começam ali um acompanhamento com eles, né, através do ABA, né, com essas crianças, ajudando elas mesmo no comportamento ali. E a partir do momento que inteira 3 anos de idade, só ressaltando que aqui é muito assim, cada cidade tem uma intervenção, assim, tem um modo de trabalhar. Então, eu estou falando da cidade que eu vivo hoje, né? Eu moro próximo de Boston e o estado de Massachusetts, né? O estado de Massachusetts, ele tem um plano do governo que auxilia, né, nessa parte, mas tem estados aqui nos Estados Unidos que não tem esse plano, que não tem o plano do governo. Então, talvez alguém fale assim, mas eu moro nos Estados Unidos e não tem isso, mas é porque esse plano, né, é aqui de Massachusetts. Inclusive, a Massachusetts é um estado onde tem uma educação muito, como é que eu posso dizer? Uma qualidade muito boa, né? E aí eles trabalham muito com essa questão de inclusão, né? A inclusão aqui é algo muito natural, né? Na escola. E aí, a partir do momento que a criança inteira 3 anos de idade, aquele programa de intervenção precoce, ele já não faz, tipo assim, termina quando completa 3 anos. Porque a escola pública daqui, você inicia a escola pública, pode iniciar com 3 anos de idade, quando essa criança apresenta alguma demanda, né, alguma dificuldade. Então, eles iniciam com 3 anos de idade. De 3 anos até 5 anos, que é quando realmente uma criança inicia a escola regular, que é com 5 anos de idade, nesse período ela vai ficar exclusivamente numa sala de crianças também especiais. Crianças com qualquer dificuldade, acho que como a nomenclatura fala no Brasil, a gente fala pessoa com deficiência, né? Aqui eles falam special needs. Criança necessidades especiais. Exato. E aí, a primeiro momento, de 3 até 5, eles ficam nessa sala, com esses profissionais, uma professora exclusiva só mesmo para essas crianças, para preparar eles para entrarem na escola regular, que é, no caso, o kindergarten, né? Que é não sei como é que funciona essa transição de primeira, enfim. Então, quando eles chegam com 5 anos, eles vão entrar numa sala, e o que é interessante é que o sistema de inclusão daqui, eu não sei, eu acho que ele é diferente do Brasil. O sistema de inclusão da escola aqui, ele funciona degradativamente, aos pouquinhos. Não é assim, simplesmente vai colocar uma criança autista numa sala de aula com um monte de criança típica e simplesmente deixar lá, ou mesmo que tenha um acompanhante ali, uma pessoa do lado, ele simplesmente vai ficar ali e não vai ter aquilo que ele realmente precisa, porque a gente sabe que ele vai ficar perdido, né? E até a professora também não vai conseguir atender ele. Então, aqui o sistema de inclusão ele vai acontecendo aos poucos. A criança entra na escola com 5 anos de idade, digamos, aquela que não entrou com 3 anos, né? Vamos dizer que ela começou a estudar com 5 anos. Ela entrou com 5 anos de idade, aí ela vai ter uma sala específica para ela, mas também vai participar da sala regular. Ela, em alguns momentos, ela vai. E é interessante a interação que eles fazem, porque a escola ela tem como função inserir a criança na sociedade. Então, o que eles fazem? Eles fazem essa troca. A criança está na sala de uma criança especial, com um professor especial, e aí eles levam ela em algum momento para a sala regular. Em algum momento também eles pegam aqueles alunos da sala regular e levam eles para a salinha das crianças com alguma necessidade especial, para que haja ali uma interação entre eles. Então, quando você tem um diagnóstico, porque assim, o Early Intervention de 3 anos de idade, até os 3 anos de idade, é independente de diagnóstico. Então, não precisa ter diagnóstico nenhum para que tenha essa intervenção.
Mas a partir do momento que você fez 3 anos e você vai para a escola, você precisa ter um diagnóstico para que você tenha um atendimento melhor na escola. Por exemplo, quando você tem um diagnóstico, o médico, o neurologista, ele já pede para a escola, olha, esse aluno ele precisa de tantas horas de fono, de fisioterapia, terapeuta ocupacional. Então, esse aluno, quando ele já chega na escola com o diagnóstico, ele já tem ali, a escola já vai montar, né, um IP para ele, né, que é um plano individual para a criança, que eu não sei como é que fala aí no Brasil, esse plano. PDI. Então Plano de Desenvolvimento Individual. Isso. Então, ali eles já vão montar esse plano e vão ter. Então, desde sempre, o Davi e o Lucas, eles têm na escola fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fora a pessoa que também é especializada em aba, a professora deles, né? E tem todo ali o suporte na escola. Deixa eu te perguntar. Pode. Isso é invejável. A gente percebe como que a diferença de duas nações, né, promove tanto vítimas no sentido da evolução de uma pessoa, de uma criança com espectro autista ou com outra necessidade especial, uma pessoa com deficiência, né? Isso funciona literalmente aí nos Estados Unidos, ou seja, nasceu uma criança, até os 3 anos, todas as crianças são acompanhadas até os 3 anos, como você disse. Dos 3 anos, ela apresentou alguma dificuldade, alguma necessidade especial, isso é relatado pela, digamos, equipe multidisciplinar ou pelo médico, que é desse plano aí de acompanhamento, e aí ela segue adiante já com essa recomendação médica, ou seja, a recomendação médica é que traça todo o cuidado que ela tem que ter para frente, certo? Certo. Pode falar. Ela faz uma terapia em lugar diferente ou é somente nesse período da sala de aula? Então, a partir do momento que você tem o diagnóstico, aí ressaltando aqui que eu estou falando em termos da criança nascida aqui, né? Eu não sei como funciona quando a criança não é nascida aqui e se ela vier morar aqui, esse aí já é um outro departamento que eu não vou conseguir explicar direito. Mas a partir do momento que a criança é nascida aqui e ela tem o diagnóstico, eu tenho uma amiga minha, inclusive ela é pastora, ela falou, ela também tem filho autista, e quando eu descobri que meus filhos eram autistas, ela me ajudou muito, me deu muito suporte. E ela falou uma frase comigo que eu recarreguei para minha vida. Ela falou comigo assim, Rose, ajuda não é para quem precisa, ajuda é para quem quer. E então você precisa correr atrás. Se você quer, você precisa correr atrás das coisas. E aí, graças a Deus, eu moro numa cidade hoje que eu não preciso correr tanto atrás assim de coisas, porque realmente já uma coisa vai puxando a outra. O que é correr atrás, que ela quis dizer? Ela quis dizer assim, aqui existe direitos, assim como no Brasil, e existe, a lei funciona muito bem, né? Diferente do Brasil, infelizmente, que o que é direito, o que é lei, funciona. Porém, nem sempre, se você não buscar, você vai ter. Por exemplo, existem algumas cidades que você tem direito a um ônibus que pegue seu filho na sua casa. Mas às vezes eles não vão te oferecer, entende? Por exemplo, quando eu precisei, quando terminou o Early Intervention, que é até os 3 anos de idade, eles foram para a escola, a informação que eu tive é que eles não teriam mais direito à aba em casa, porque teria na escola. Essa é a informação que eu tive, que eles me deram. Só que conversando com as mães, porque eu também faço parte de grupos aqui, de mães especiais e tal, eu procurando saber, ela falou, olha, você tem direito sim à aba em casa mesmo, eles estando na escola. E aí que a gente foi olhar e correr atrás e viu que a gente tinha direito de aba em casa mesmo depois da escola. Então é nesse aspecto que eu disse que ajuda não é para quem precisa, é para quem quer. Porque às vezes... Mesmo com toda essa ajuda que tem aqui, existe muito pais que são resistentes. E perdem... Mesmo tendo a lei, essa pessoa te orientou contrário a ela, certo? Por quê? Será que é igual? Não, contrário. É porque, assim, talvez a informação que ela tinha, talvez ela não soube expressar direito, ela falou, olha, até agora, a gente só atende até agora, e talvez ela tenha levado isso como se eles não tivessem mais direito, né? Eles não tivessem mais direito. Mas aí, como eu falei, aí eu procurei saber, tentei me informar e tal.
Como tem muitas coisas ainda que as crianças têm direito, que se você às vezes não buscar, você não vai saber. Entendi. E você então tem todo o tratamento da equipe multidisciplinar na escola e tem para fora da escola também? Você tem uma agenda com eles de terapias? Diaba, tem. Aí depois que eu vi que eles tinham esse direito também, que o governo também tinha Você fala diaba. Eu falei diaba. Aqui, aba. aqui também a gente fala esse tal diaba. Diaba. Na verdade, porque as mães ficam... Inclusive, em breve, nós vamos ter aqui uma live com a Simone, com a Mariana Guerra, que é uma psicóloga e ela é especialista em ABA, né? Uhum. Aqui, no caso, a gente chama analista do comportamento aplicado, que é o behavior. Aqui, na verdade, aqui a sigla é ABA, né? Mas aí eu falava ABA no Brasil. Aí ela vai explicar na próxima semana, acho que é na próxima semana que a gente tem aí. Inclusive, não vai ser nem um dia de live, vai ter que ser 2. A gente vai dar um curso, um workshopzinho aqui pelo Instagram, sobre esse passo a passo da abordagem ABA. Que, na verdade, muitas pessoas pensam que é um remédio, que é uma coisa salvadora. Uhum. É mesmo, é a única coisa baseada em evidência que a gente tem hoje no mundo, cientificamente comprovado, é a abordagem analista do comportamento aplicado, que é o ABA em inglês, que é... Fala aí a sigla em inglês para mim não ter que falar ela em inglês, porque eu sou péssimo. Nossa, análise... Nossa, agora... Analytic Behavior Application. Application, É isso? Uhum. Essa é melhor então eu te ajudei também. Tá. Eu sou psicólogo e eu queria ir muito eu queria ser behaviorista, sabe? Só que na faculdade por aqui não tem ninguém que ensina. Então agora a gente tem que fazer uma especialização. Mas, enfim, você então tem uma agenda para fora da escola em relação a essa questão das terapias necessárias, né? Sim. Aí eles têm a terapia. É porque também é lógico que tudo isso é dependendo da necessidade da criança, né? Tem criança que tem menos suporte porque ela precisa de menos suporte. Igual no caso deles, como eles têm, até pouco tempo eles não falavam absolutamente nada, não se comunicavam, né? Porque a gente aprende que a comunicação ela não é só através da fala. Antes eles não se comunicavam de forma nenhuma, né? Eu tinha que descobrir tudo que eles queriam, assim. Eles não falavam, eles não me puxavam, eles não apontavam, eles não falavam nada. Então, foi muito difícil no começo, porque eu realmente, mesmo tendo toda essa ajuda, para mim foi muito difícil. Porque também tem a questão da língua, né? Eu não domino inglês 100%. Meu marido, graças a Deus, ele domina, mas tipo assim, como ele ia trabalhar, eu ficava mais em casa, então era difícil lidar com essa questão da língua também. Pode falar. Então você optou por ensiná-los inglês ou português? Então, isso foi uma coisa bem difícil, porque como eu não domino a língua, então eu nem ia ficar arrisco falando inglês o tempo todo. Eu falo coisas assim, básicas para eles. Na época, meu marido eu vi uma live falando que era complicado para uma criança, para uma criança autista, você ensinar 2 línguas. E eu falei, bom, então, o que eu vou falar então? Eu fiquei muito confusa. Eu pensei, como é que eu vou conversar com esses meninos? Porque, assim, era muito difícil. E aí eu fiquei assim, naquela perdida, porque na escola, inglês, aqui em casa com terapia em inglês, e eu falando português com eles. E aí eu fiquei muito confusa, achando que eu estava prejudicando os meninos. Fiquei muito triste na época. Eu falei, gente, por que eu não aprendi a falar esse inglês até hoje e tal, direito, para mim poder ajudar meus filhos? Eu me ocupei muito com isso. Só que depois eu falei assim, você quer saber? Eu vou relaxar e vou fazer o que eu dou conta, vou falar com eles em português e pronto. E aí, depois eu fui descobrindo que sim, que pode sim, que seja, que eles aprendam as 2 coisas, sabe? Eles não vão saber expressar de maneira clara o português e o inglês, mas eles aprendem, eles me entendem, entende? Eles me entendem. Hoje eu já melhorei um pouco, eu falo um pouco inglês com eles nas coisas práticas, né, do dia a dia, mas eu tenho ainda aquela dificuldade de pensar. E eu perguntava para as terapeutas, então, o que eu faço? Ela fala, não, pode falar normal, da sua forma, né? Não precisa ficar preocupada com isso. E aí eu fui ficando mais tranquila, né? Hoje tá funcionando bem. Eles hoje já falam algumas palavrinhas, já aprendeu a apontar, a puxar pela mão. Inglês ou português? Quando eles falam inglês. O que eles falam... E apontam em português, né?
Mas eles escutam Ô, Rose. musiquinha em português, né? Eles escutam. Tá. E quando a gente vai fazer a oração de noite, eles falam em português. Eu vou chamar aqui novamente agora a Dai foi substituída por outra, né? Que é na Rede Solidária. Eu acho que vou chamar a rede. A minha irmã, Rosimeire. Quem? Rosimeire. E será que eu vou chamar a Rose ou a Rede Solidária, será? Acho que é a Rosimeire. É? Não é a Rose? É, a minha Não, irmã vou ver. a minha irmã trabalha na Rede Solidária com a Dai. Vou convidar aqui, acho que é na Rede Solidária, tá? Uhum. Aí, enquanto isso, ela quer entrar, eu queria te... Então você já conhecia a Rede Solidária ou conheceu através Da Dai? da sua irmã? Ela aí. Eu conheci através da Daiane, né? Da Dai. Tá. Oi, boa noite. Quem é você? Essa é a Rosimeire. Essa é a Rose. Eu Então eu vou chamar a Lena e a Rose. Uhum. Tá joia. Eu achei que E eu não aí, ia Rose? entrar, o papo tava tão bom que eu achei que nem precisar de entrar e eu quero só ficar ouvindo mesmo. Me desculpa, viu, Rose? É porque a gente estava aqui num engajado aqui. Se eu quebrasse o raciocínio, as pessoas estão aqui perguntando. Existe uma diferença muito grande de cultura dos Estados Unidos com o Brasil. E muitas pessoas vão até embora para os Estados Unidos na tentativa de conseguir lá um tratamento mais digno do que aqui onde eles vivem e convivem, né? Então, ela estava nessa levada. E aí eu fiquei assim, não, eu vou ter que dar um break nela aqui. E aí, forçadamente, ela estava a 180 por hora, já deu um break aí. Seja bem-vinda. Não, pois é, não, eu sim, eu tô tão encantada de ouvi-la falar, né? E eu tava adorando. Que bacana. Eu fico muito feliz pelo Davi e o Lucas estar sendo tão bem acolhido, né? Eu não sei se tem essa tal de inveja branca, né, que eles falam, mas a gente percebe como que a ausência do Estado e de políticas públicas faz vítimas, né? No Brasil, por exemplo, a gente não tem sequer diagnóstico, a gente não tem sequer terapias, quanto mais a uma educação como tem o Davi e o Lucas aí, onde eles moram. É um exemplo a ser copiado por causa da amplitude e do resgate e da transferência de autonomia e qualidade de vida que essas crianças têm, né? Você mora em Belo Horizonte, Rose? Sou moradora de Belo Horizonte. Atualmente moro em Nova Lima, mas eu nasci, é muito pertinho, né? Mas eu sou de BH, nasci em BH. E você tem filho autista também ou não? Não, eu sou meu sobrinho, só são dois. Na verdade, a gente tem acompanhado desde o nascimento deles, eu tenho acompanhado. Para mim também é muito novo. Eu tenho uma filha de 4 anos que é uma criança típica, né? Porque eu aprendi essa expressão atípica, né? Ela é neurotípica. É neuro? Neurotípica. Neurotípica. Ou seja, o neurônios tudo tipificado conforme manda no manual de funcionamento. Pois é, eu tenho uma filha de 4 anos e a gente acaba... eu penso que a dificuldade da mulher normalmente com uma criança típica já é muito difícil, a vida da mãe. E aí, quando eu penso em mim, eu penso na minha irmã, com 2 crianças, então a gente tem aprendido, é tudo muito novo. Não reclama, não. Você é uma criança só, você tá isso. Olha o sorrisão da mãe aí. É lógico que ela tem a luta dela e tudo, né? Toda vez que eu tava aqui naqueles piores momentos, que é aquele caos do dia a dia, que sempre acontece, quando eu lembrava que eu tava naquela vontade de chorar, eu lembrava da minha irmã lá, sozinha, né? No outro país, com 2 crianças, e eu falava, meu Deus, eu tô assim, a gente não pode reclamar. Mas, enfim, hoje, a gente é tudo muito novo, essa questão do autismo pra gente também, pra nossa família foi novo, né? Pra mim como pessoa também foi muito novo, mas a gente tem aprendido muito mesmo. E hoje, a nossa luta, assim, a nossa luta que eu falo diária, é para que outras crianças, outras mães, aqui no nosso estado, né? Aqui em Minas Gerais, vamos falar no Brasil, mas aqui em Minas, aqui em Ipatinga, aqui em BH, que essas mães elas possam ter um mínimo pelo menos de informação sobre o direito que elas têm, sobre o direito que essas crianças têm. Eu acho que essa é a nossa grande luta. É muito bom ouvir a Lena falar tudo que os meninos têm direito lá nos Estados Unidos, que eles estão até aprendendo, eles já sabem falar e ler. Eles estão lendo. Os meninos nem falavam há pouco tempo, agora eles estão lendo. Isso para mim é uma coisa impressionante. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar.
Deixa eu te perguntar sobre o seu trabalho aí na Rede Solidária. Você é uma voluntária, você também tem esse trabalho da Rede Solidária, né? Eu estou com a rede desde o início. Você lida muito com a questão do autismo também, ou é mais na linha da população em situação? Não diretamente. Não diretamente, porque hoje eu sou voluntária, atualmente eu sou diretora financeira da rede, eu estou cuidando do financeiro. E como a gente acolhe vários projetos, a rede tem acesso a vários projetos, então nós ficamos, que a gente já sabe muito bem através de outros projetos. Não a rede diretamente lidando com o autismo, mas a gente já tem projetos que atuam, né, com o autismo, que nós somos colaboradores e ajudamos. Então a gente aprende muito com os projetos. Sim. Então pra gente é tudo muito novo. Nós temos aí várias associações de pais de amigos de autistas espalhadas pelo Brasil afora, e aqui em Patinga não é diferente. Nós temos o Centro de Integração Azul, que é o CIA, aí presidido pela Ivanete Freitas, que é uma mãe de autista. Nós temos aí alguns projetos aí voluntários também de acolher e orientar, até de lives também, que é um ótimo espaço para que a gente possa divagar sobre esses assuntos, sobre algum tema, e a gente sempre traz um profissional para jogar luz no nosso caminhar. E essa questão, nós nos juntarmos em torno de uma causa, fortalece isso, né, Rose? Porque se a gente ficar parado no canto, a gente não aparece, os governos não aparecem. Eu até digo muito isso, que governo e feijão só na pressão. E essa unidade da causa em torno deste assunto acaba sendo uma pressão. As pessoas são vistas e percebidas que precisa ter uma intervenção do executivo, né? Seja municipal, seja do governo do estado, seja até da União, né, Rose? Não, com certeza. Eu achei muito interessante, quando a Lena começou a falar, ela não se sentiu tão confortável de falar sobre o que as crianças têm, porque ela sabe exatamente a diferença que é no Brasil. Mas eu falei para ela uma coisa, e ela entendeu o que eu falei, e falei, olha, é importante que você fale, porque é importante que nós, enquanto cidadãos, a gente vá buscar o nosso direito, porque hoje, claro que a gente não quer comparar com os países, são diferentes, as culturas são diferentes, mas nós sabemos que com trabalho, com a nossa política, com política pública, a gente pode melhorar, sim, a vida de muitas mães e de muitas crianças, né? Elas podem ter muitas oportunidades. E é por isso que é importante a gente sempre falar disso, né? Primeiro, conscientiza as pessoas ao entorno dessa família, a solidariedade cresce e os governos se sentem, assim, na obrigação, porque não é um favor, né? É uma necessidade pública, né? Mas, claro. Lena, você ficou desconfortável em falar do disparate que é nos Estados Unidos com o Brasil? Você ficou desconfortável, constrangida? Eu fiquei um pouco no começo, quando foi falado a proposta, eu fiquei um pouco, porque eu falei assim, gente, eu sempre tive vontade de ajudar as mães, né, no Brasil, assim, que não tiveram a mesma oportunidade que eu. Inclusive, eu já tive um projeto que consegui ajudar algumas. Mas assim, eu fiquei assim, pensando, o que eu posso ajudar? Elas falando do que eu tenho, sendo que não vai chegar até elas, entende? Do que hoje eu tenho acesso e que elas não têm. Mas aí, conversando com a equipe sua lá, elas me falaram, olha, o intuito é a gente mostrar a realidade de outros lugares e que o Brasil também pode chegar lá. O Brasil também pode. Mesmo que os Estados Unidos, ele é um país do primeiro mundo, mas enfim, uma coisa que eu queria ressaltar e que é muito interessante, a questão da inclusão, tudo isso, a responsabilidade, ela não é só do governo. O governo também, você falou uma coisa interessante com a Dai, o governo, ele tem o papel dele e ele tem que cumprir o papel dele. Só que existe uma sociedade que precisa vestir entender porque a gente veio de uma cultura, que eu vou te falar uma coisa simples pra você entender. A cultura nossa brasileira, a gente tem uma cultura a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar, com o que os outros estão vendo, o que os outros... Então, o que eu aprendo muito com as mães americanas aqui? As mães americanas, elas são livres. Elas não estão nem aí se os filhos dela estão se julgando no chão, tá tendo um behavior ali, uma pirraça, o que seja. Elas estão ali vivendo aquilo ali, elas não querem nem saber o que está acontecendo ao redor. Aí você já vê quando uma criança de um pai brasileiro ou qualquer outro estado, país, a criança tem esse comportamento, como eles se comportam, como eles ficam constrangidos, como eles falam, me perdoa pro meu filho ser autista. Inclusive, e tipo assim, e a mãe americana já não tem isso. Ela fala assim, olha, se você tá incomodado, você não olha. Tipo assim, a realidade do meu filho é essa, eu não vou ficar te dando explicação. É mais ou menos isso.
E assim, então eu fico assim, o desejo do meu coração é que isso mude, entende? A nossa cultura mude, a comunidade mude. Porque assim, esperar do governo, tudo bem, nós devemos esperar. Eu sou a última pessoa que posso falar qualquer coisa, porque graças a Deus eu tenho um auxílio aqui, mas eu vejo assim, por exemplo, eu vou falar rapidinho aqui, eu entrei num curso que fala autismo na igreja, porque eu sou evangélica, faço parte de uma igreja que até então nunca tinha se falado de autismo. Meus filhos nasceram lá. E aí eu falei, olha, eu vou começar um curso, né, de autismo na igreja para poder aprender como lidar com isso dentro da igreja. Porque a igreja também faz parte da nossa, do social, né? Então, lá eu aprendi muitas coisas. E agora a minha igreja abriu o leque para poder incluir pessoas, incluir a coisa. Mas assim, antes eu ficava esperando. Tipo assim, gente, o que eles vão fazer por mim? Será que ninguém tá me vendo? Ninguém tá vendo meus filhos? Mas aí, a partir do momento que eu comecei a buscar e falar assim, não, peraí, deixa eu aprender então. Que comece através da minha vida, então, que seja. Mas eu vou buscar. E aí eu comecei, e isso mudou minha vida. E eu comecei lá, a igreja hoje está recebendo. Inclusive, teve um culto específico que abriu para que uma médica que eu conheço aqui, ela foi na minha igreja e ela falou de autismo lá na igreja, no culto de domingo. Ela teve um espaço enorme para poder falar de autismo, o que é autismo, o que causa, o que uma criança, o que os pais esperam de quando eles vão à igreja, o que eles esperam receber, sabe? O que eles esperam receber. Porque o que muitas vezes recebe é pessoa julgando, é pessoa olhando torto, porque às vezes o menino teve um comportamento inadequado, e aí a mãe já fica toda apreensiva, tipo, me perdoa porque eu tô aqui com meu filho, entende? Essa é a nossa cultura. Então é isso que eu acho assim, Deus, isso tem que ser quebrado. Ninguém tem que ficar pedindo desculpa porque a criança é autista. Desculpa porque não. A gente tem que chegar e ser tratado como qualquer outra pessoa. Tipo assim, nosso filho é diferente, tem um comportamento diferente, mas independente se é igreja, crente, de católico, se é um centro espírita, independente de credo, tem que ter essa conscientização, né? Então, por isso que é importante a informação. Como você falou uma coisa tão bacana, você falou, olha, eu sou um militante eu defendo essa causa e vou defender até o resto da minha vida. Muitas vezes as pessoas falam, né? Nossa, mas você só fala de autismo. Não, gente, a gente vive isso. E se a gente fala disso o tempo todo, é porque tem que falar, é porque as pessoas ainda não estão conscientizadas. É porque as pessoas ainda não sabem entender. Porque a partir do momento que isso se tornar uma coisa normal, a gente vai parar de falar tanto. Porque tem que falar o tempo todo, eu tenho que falar aqui. Então, assim, esse pastor mesmo que eu faço o curso, pastor Glauco, né? Que ele é do Rio de Janeiro. Eu faço um curso online, né? Faço parte do Escola do Autismo. E aí ele fala isso. Ele fala, olha, nós não temos que ficar pedindo desculpa, perdão, porque nós estamos chegando. A gente tem que chegar e ser recebido como uma pessoa né, qualquer. Desculpa se eu saí um pouquinho do propósito. Não, muito obrigado. A gente é muito criticado aqui, né? Eu, particularmente, como pessoa pública, né? A gente é muito criticado aqui, porque você só fala de autismo, não tem outras coisas? Sim, eu só falo de autismo. É porque não tem nada. Você olha para cá é nada, olha para lá é nada também. Você não tem, por exemplo, tem muitas comorbidades no autismo. Tem criança que é seletiva alimentar, tem criança que é TDAH, tem crianças que têm epilepsia, tem crianças que têm outras, o transtorno obsessivo desafiador. Ou seja, e não existe uma porta aberta para essa mãe ir. Como que eu, dentro de uma situação que tive, digamos assim, uma sorte melhor de ter um emprego antes de estar na vida pública, eu tinha meu emprego, eu investi muito, fiquei endividado por buscar uma saída e um futuro melhor para o meu filho, dando ele mais autonomia e qualidade de vida. Mas e tem outras pessoas que não têm nem sequer a condição de sobreviver a essas questões. E aí o filho fica prejudicado. Com 9, 10 anos, está aquele criança que tem um atraso muito grande no seu desenvolvimento, vai estar numa sala, porque aqui no Brasil não tem retenção, então ele passa de ano mesmo sem saber ler ou escrever, e aí fica aquela criançona dentro de sala de aula com os outros fazendo bullying, sabe? Então são alvos de várias discriminações e negligência. E isso é lamentável, por isso que a gente tem sim que falar de autismo. Todos os dias eu saio de casa e falo de autismo. Todo dia. Agora, aqui no Brasil, o governo, o presidente do Brasil, soltou um novo plano nacional aí da educação, onde ele cria salas específicas para pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, né? O ministro teve uma fala que até machucou muito a gente, que criança com deficiência atrapalha as outras a aprender.
É. A gente viu que isso Foi machuca infeliz na muito. fala. Foi muito infeliz. E aí a gente encontra um modelo nos Estados Unidos que já tem essa aplicação. Contrário. Ou seja, esse aluno ele precisa ser tratado para aprender Preparado. a estar numa sala regular, certo? Exato. E essa também é uma proposta que eu insisto muito com a minha cidade. Inclusive nós fomos com o prefeito da cidade onde eu moro, que é o Gustavo, nós fomos a Itaboraí conhecer uma política da maior ativista no Brasil, que a lei federal daqui leva o nome dela, Berenice Piana. A Berenice criou uma política pública lá em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, chamado Clínica Escola do Autista, onde as crianças que não têm condições de permanecer dentro de uma sala de aula do ensino regular, elas são encaminhadas para a clínica escola e lá elas são tratadas para aprender. O autista, ele aprende diferente, então, primeiro precisa prepará-los para que ele assuma um saber, uma nova condição de aprendizado, né, para que ele possa se desenvolver. Porque misturado tudo ao mesmo tempo, com vários estímulos ao mesmo tempo, e as classes aqui no Brasil são sempre muito cheias, 25, 30, 35 alunos, e tudo conversando, apontando lados, ventilador ligado, brincadeiras, desenhando, né? E isso tira, é muito estímulo na cabeça do autista, isso né? não é bom. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui a respeito disso, que eu também achei super interessante, é que, por exemplo, cada distrito é responsável pelo aluno. Digamos assim, onde Davi e Lucas hoje está, a cidade que eles estão, a escola aqui, o distrito, é responsável por eles. Digamos que já teve casos de crianças serem agressivas, por exemplo, de não ter um comportamento que não competia assim, com a escola. Então não tinha como ele ficar na escola. Mas aí o distrito ele é obrigado a pagar uma escola particular para esse aluno e levar ele para um lugar onde ele tem um atendimento preparado para ele. Então o distrito paga para esse aluno. Porque às vezes Você está brincando. O aluno tem essa dificuldade, tipo, ele não consegue mesmo, porque a gente tem que entender que a gente fala de inclusão, mas você não vai também deixar uma criança que ela tem uma dificuldade no comportamento, né? Uma criança que ela é agressiva, que ela pode se machucar e machucar o outro. Então, isso não é saudável para ninguém quer isso, né? Então, o distrito, ele pega essa criança e vai pagar uma escola particular para ela em um determinado lugar onde ele vai ser atendido da maneira correta. Porque, na verdade, quanto mais severo é esse transtorno, mais invisível é esse autista. Porque até para terapias ele é difícil. Eu acho que a sua irmã saiu. Não, voltou. Até porque ela é muito mais difícil para achar até terapias quando esse autista ele é muito severo, tem muito mais suporte. Agressivo, As escolas pedem, pelo amor de Deus, e aí aqui no Brasil não tem nenhum preparo, nenhuma situação. Olha, Rose, eu todos os dias já fiz mais de 50 rodas de conversa em creches, escolas, em secretarias de educação aqui em Patinga ou em torno de Patinga, dizendo sobre o autismo, sabe? Dizendo sobre isso. E a gente vê como que essas professoras não têm nenhum suporte técnico, financeiro, emocional para poder lidar com este aluno. Não tem. E aí esse aluno entra na sala de aula e ela não sabe o que fazer, porque não teve capacitação, não teve nenhuma condição para ela em acessar esse aluno e transformar esse aprendizado em uma coisa que o incentive a ficar ali tantas horas sentadinho, olhando para o quadro, vendo a professora escrever no quadro. Então são desafios enormes. Enorme, depende de todo mundo. Por isso que a gente tem. Eu costumo dizer que a inclusão ela não depende só de um, não é só do governo, só da escola, é de geral, é todo mundo. Todo mundo precisa entrar com uma inclusão, porque, por exemplo, a igreja, eu enquanto mãe de autista, eu preciso entender que a igreja, às vezes, ela não é preparada para receber meu filho, mas pode mudar, você pode orientar, você pode ajudar também. Você pode chegar e falar, olha, assim é melhor para ele, se comunicar também. Por isso que é tão importante a gente como pai, você, né, o trabalho lindo que você está fazendo aí, né, e você hoje tendo a oportunidade como vereador, poder ajudar mais a comunidade, falar mesmo, abertamente, dizer, olha, como cada criança é única, a gente depende muito dos pais falar o que vai ajudar o filho dele, entende? Por exemplo, na minha igreja, eu chego hoje na minha igreja e falo, olha, ele acalma com isso, ele vai ajudar ele assim, ele fica nervoso com isso, ele fica agitado com aquilo. Você precisa ter uma comunicação, infelizmente. Engraçado que a doutora que deu a palestra lá na minha igreja falando sobre autismo, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou que, infelizmente, aqui nos Estados Unidos, os latinos, né, que fala tanto os hispanos, as pessoas
América Sul toda, né? Não só o Brasil, mas como todos os que estão aqui, que não é o Brasil também, eles têm mais dificuldade de ter um diagnóstico. Por quê? Às vezes porque a barreira da língua, porque eles acham que tem muita gente, a nossa cultura de achar que cada criança tem um tempo, puxou o pai também era assim, o pai não falava, o pai falou com 5 anos. Então, assim, eles vão protelando muito e a ajuda que você tem aqui nos Estados Unidos, ela é muito direcionada para essa idade, que chama a idade ouro, né? Precoce. De 3 até nessa fase. A ajuda que eles têm, eles dão muita ajuda. Mas conforme a criança vai crescendo, vai diminuindo. O governo vai ajudando muito enquanto pequeno, porque ele sabe que ali tem grande chance de desenvolver mais, de aprender mais. E, infelizmente, a gente sabe que, com o passar do tempo, a dificuldade do aprendizado, a forma que a criança vai aprender, ela vai diminuir ainda mais, né? Por isso que eles têm esse investimento grande enquanto está pequeno. Isso. E isso realmente a gente consegue muito quando até os 5, 6 anos como autista, depois disso a gente tem aí uma barreira do cognitivo mesmo, muito acelerada. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, inclusive já rodou essa pergunta aqui no nosso chat aqui. Aí no caso, a alimentação dos seus meninos, ela é comum igual a sua, ou eles têm alguma dieta de glúten, de caseína, de leite? Eu já fui muito desafiada a fazer dieta. Mas como eles não são alérgicos a nada, graças a Deus, eu nunca fiz, porque eu tenho muita dificuldade com esse negócio de dieta. Mas assim, eu sei que a dieta ajuda muito, mas é uma coisa que eu preciso mudar a minha mentalidade e preciso de ajuda. Mas tem mães aqui que fazem, eu não faço não, é comida normal mesmo. Mas olha, eu acho que é difícil também, porque, por exemplo, assim, às vezes eu falo por mim, a minha menina tem dia que ela não quer comer, muitas dificuldades para comer, come muito pouco, a minha menina, a Alice. E aí, eu vou falar com você, tem dia que ela comer, por exemplo, assim, só batata, tá bom, só dela tá comendo, entendeu? Eu penso assim, como que você vai ficar com 2 crianças falando, não comi isso, eu não sei, porque eu não consigo. É mais ou menos isso aí. Eu também eu sou mais tranquila, assim. Eles são um pouco seletivos, eles não comem qualquer coisa, eles têm coisa com comida mole, assim. Feijão, tento arroz, tento um vegetal. Mas assim, o que eles comeram, eu já fico feliz. Se não dá, vai uma batata frita. Ultimamente. Essa questão do autista ele ter seletividade alimentar, tem uma comida básica do autista, né, que é leite com Toddy, bolacha, né, biscoito e linguiça. Né? Essa é a comida quase que trivial dos autistas. E aí, Helena, aí? Não, eles não gostam de linguiça, não comem carne. São vegetarianos, mentira. Você tem que entrar com outra proteína, né? Ai, minha luta, grande luta aqui. Nossa, mas no geral é essa alimentação. Porém, quando você deixa, igual a sua irmã estava dizendo, mas se eu não der isso, vai ficar com fome. Ok. Muitas mães são desafiadas a responder essa pergunta. Quem que você quer alimentar? O autismo ou a criança, né? Porque esse cérebro, com baixa proteína, baixa alimentação, ele vai ter dificuldade para desenvolver. Essa plasticidade que o cérebro tem, ela também tem que ser, ela tem que ser alimentada, porque, como toda planta, todo ser vivo, todos nós, precisamos de alimento para nos desenvolver, né? Então, essa seletividade... De outro só, né? Oi? De vez em quando, né? Não todo dia, né? Não, assim, eles comem bem, eles comem vegetais, comem sim, assim, eu evito o máximo da bobeira pra eles, mas assim, eu não tenho aquela alimentação regular, assim, tipo, restrita, não tem. Isso aí eu não posso mentir. Sim. Queria. Outra pergunta que rodou aqui é sobre... se lá a medicação, por exemplo, como é que é essa medicação? Se eles tomam medicação, qual que é a medicação que é usada? Você conhece aí? Então, você conhece por aí o Risperidona, Ariprazol?
É. Então, Que aqui é o os nossos seguinte, aqui. até os 6 anos de idade eles não dão medicamento. Até os Ah, 6 anos, é? assim, não. Eu, Mesmo sendo aquela criança agitada, agressiva? É bom, mesmo. eu não sei no caso de outras crianças, mas o que eu já conversei com os neurologistas, assim, olha, eu já queria ter dado medicamento pro Davi, assim, há mais tempo, porque ele sempre foi hiperativo. E isso eu já lutei muito, assim, porque ele, por ser hiperativo, ele nunca deu muito descanso pro irmão dele, entendeu? O irmão dele sempre ficava assim, tipo, nossa, me deixa, se ele pudesse falar, ele falava, me deixa, porque ele fica em cima, em cima, em cima. E aí eu falava assim, gente, eu sempre achei que o Davi também tivesse TDAH, assim, hiperativismo. Eu não sou médica, então eu não posso dar diagnóstico. Mas, assim, pelo comportamento, eu também achava, assim, que ele tinha, né? E aí eu ficava conversando com o médico, questionando com o médico. E aí, em relação a isso, como eu busco muito, né? Eu vejo muitas lives e tal, e eu vejo que a questão também tem outras comorbidades, né? Então eu fico sempre de olho, né? Não fico com os olhos fechados só no autismo, porque a gente sabe que tem outras possibilidades, né? Existem muitas possibilidades deles desenvolverem outras comorbidades. Então, eu ficava de olho. Aí, quando os meninos fizeram 6 anos agora, conversando com o neurologista, e outra coisa também, quando eles entram um pouquinho dengados, quando eles começam a entrar para a escola regular, como no caso agora eles estão visitando essa escola, aí o que acontece? As professoras já começam a demandar, olha, eles estão muito agitados, eles precisam de, né? Aí a gente tem que conversar com o neurologista, e aí o neurologista iniciou um medicamento neles, um medicamento para TDAH. Pro Davi, ele iniciou primeiramente fluoxetina de manhã para poder, por causa da ansiedade, que ele estava muito ansioso. E à noite ele começou com Guanfacine, que é pro TDAH, para poder concentrar mais e tal. O Lucas iniciou um medicamento que chama Focalin. Eu não sei como é que chama esses remédios aí, mas assim, o Focalin é só mesmo para ele, porque o Lucas não é hiperativo. O Lucas, ele tem só dificuldade de Falta de concentrar. atenção. Então Aí, é o Ritalina nosso aqui. Aí ele começou. Ritalina ou Vivance. Então, esse mês, que eles fizeram 6 anos, eles começaram o medicamento. Tá. E isso é ganhado ou é comprado? O governo cobre. Tudo? Você não gasta 1 centavo com remédio? Não. É um outro mundo mesmo. Um outro mundo, outra realidade. Não é fácil, não. Acredito. É fácil, não. E até para copiar essa cultura, esse procedimento, eu acho que é um desafio muito grande, porque, veja bem, tem que ter muita vontade política para isso, para facilitar a vida dessa mãe atípica, porque essa mãe é adoecida, ela é sozinha, porque muitos casamentos autistas são separados, né? Essa mãe segue sozinha em carreira solo, e aí depois ela vai encontrar lá na frente com uma ajuda, vai ter que entrar num divórcio pedindo ajuda alimentícia de 300, 400 reais. Não, isso assim, é quando eu conheço pessoas, eu tenho uma amiga que ela tem um filho autista, o marido dela deixou ela, não dá assistência para ela, e ela aí mora nos Estados Unidos ou aqui? Aí. E aí ela entrou com recurso e não conseguiu até hoje. E aí eu fico assim, muito entristecida. Eu falei, meu Deus, como que pode uma pessoa na condição que ela tá e não ter o recurso, o direito que ela tem, tipo assim, uma pessoa que ela não tem ajuda, ela não pode trabalhar, porque o filho dela também é severo, ele tá com 4 anos, e ela não pode trabalhar, ela é sozinha, e ela não conseguiu o auxílio do governo. E eu falei assim, gente, Você pode observar que essa sua amiga ela é adoecida, ela é uma amiga triste, é uma amiga estressada. Eu digo aqui, Rose, eu já não sei nem quem é Rose, quem é Lena mais, agora eu vou falar Roses. Fala, Rose. Roses. Eu digo que aqui no Brasil nós temos essa mãe se transforma em uma trigêmea, né? Ela passa a ser autista porque ela vai se comportar, vai querer lugares iguais, vai querer ficar, né? Numa redoma, ela passa a ser estudiosa, que quer entender o que é isso que está acontecendo, de onde que vem isso, e ela é barraqueira. E se ela não for barraqueira, o filho dela não é atendido. Então, esse trigêmeo é associado a essa mãe que segue sozinha nessa difícil tarefa aí, sabe? Infelizmente, é uma realidade muito dura para mim. E o senhor podia falar um pouco como que foi para o senhor, assim, o casamento, né?
como o senhor sendo pai, né, de criança autista, como que o senhor lidou com isso? Porque a gente sabe que, infelizmente, os pais, a maioria, tende a abandonar a esposa porque não suporta, não sabe lidar. Como que o senhor lidou isso? O senhor que vestiu a camisa assim, de maneira tão espetacular. Você podia falar um pouquinho, né? Como foi? Isso é admirável. Admirável. Não deveria ser, mas é admirável. Não é? Isso é o que está na regra do laço social, né? Primeiro a família, deveria ser depois o a papel dos sociedade, depois o governo. Né? O governo está na sequência de terceiro aqui. Então, essa família não pode falhar. Então, o Augusto, que é o meu filho, ele não pediu, ele não tem culpa, ele foi fabricado assim. Então, dentro dessa dinâmica, a gente tem que essa corresponsabilidade em conjunto, pai e mãe. Então, Quantos anos o Augusto tem? 7 anos e 9 meses. Eu estou há 6 anos no diagnóstico. E aí, desde o primeiro momento, deu aquele choque, como toda mãe recebe essa sentença, né? E aí vai uma queda livre no abismo sem fim, e ela fica se procurando e tentando achar ali uma linha de anzol nessa queda em mar aberto. E assim foi. A minha esposa teve toda a sua dificuldade, toda a sua tristeza, a sua depressão, a sua dificuldade em aceitar em caminho, porque sobrecarrega demais a rotina dessa mãe, porque parece que as mulheres... E eu acho que assim, é uma cultura milenar, né? As mulheres ficam em casa, os homens vão trabalhar, né? Lógico que hoje isso mudou muito, esse quadro é aceitável e a gente tem uma nova sociedade. Dentro desse conceito, a gente vê que a mulher já tinha alcançado o seu lugar. A Kênia, ela é advogada, ela já estava em uma carreira para ser consolidada, já tinha aí, e aí ela teve que mudar de profissão. Tem que virar uma mãe turista. Dirige todos os dias para levar o filho para lá e para cá, cuida dos pets, os pets não é o pet cachorro não, é o programa de educação à distância aqui que tem no Brasil, que quase deixou as mães loucas, né? E as escolas também, e as professoras também. Tudo foi muito difícil nessa pandemia. E aí essas mães e a minha esposa teve que ter essa dedicação para além dela, né? Teve aí essa taxa de sofrimento muito grande. E eu pensei, vamos tocar para frente. Depois de um ano deste ano sabático, eu disse, bom, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E fui mergulhar nesse mundo autista, onde a gente foi aprender, foi estudar, mesmo sendo psicólogo, a gente não atendia autista. E aí a psicologia foi me calçando com muitos saberes, com muita busca em outras fontes de aprendizado, como até mesmo a abordagem do behaviorista, o ABA. A gente procurou aí, tem outros modelos chegando, como o Denver, que já é um dissidente do ABA, mais o lado naturalista, empreendedor, com essa família. E eu passei por tudo isso, por todos os medos, eu chorei muito. Até hoje eu choro com muita facilidade, mas é uma característica minha. Então eu tive toda essa dificuldade de adaptação, de saber dosar, porque eu queria aquele filho, né, para ir para o estádio, para ensinar futebol, para fazer as coisas que todos os pais fazem, né? Torcer para o Cruzeiro. Hoje não é um dia muito bom para falar disso, né? Enfim, ele não me respondia nisso, ele tem outro jeito, outras maneiras. E eu tive que ir atrás dessa maneira dele, me adaptar, para que eu pudesse, então, ser parceiro dele. E o que eu não aceitei foi não ganhar um abraço e não ouvir dele que ele me ama. Isso eu não aceitei. Eu fui atrás desse abraço, fui atrás dessa fala. E eu consegui, depois de algum tempo, que ele me abrace e que todas as noites ele fala, pai, eu te amo. Então isso para mim é um prêmio, é um tesouro, né? Enfim, eu acho que nós temos mesmo que debruçar sobre todas as possibilidades em relação ao autismo para os nossos filhos. É lamentável que nós, num país tão bonito, diverso e rico como o Brasil, a gente tem uma condição tão primária, tão zerada, sabe? A gente sabe que daqui a anos nós teremos aí várias crianças precisando de políticas públicas para se manter, porque nós não vamos estar mais aqui. Vamos ter adultos. É porque a gente só fala da criança, né? Mas hoje nós temos uma realidade adulta, autística aí, grande demais. Infelizmente, não foi atendido lá atrás para ele se tornar autônomo agora, e ainda ele vive a sua dificuldade e a sua dor hoje, para que ele se consolide na sociedade. E veja bem, esse menino estranho, esquisito, tímido, hoje ele está aí tentando um emprego, tentando uma namorada, ninguém o compreende. Competindo com quem?
É. Então, há de se preocupar. É lamentável que nós fiquemos aqui nesse país, assim, chorando as línguas, pedindo aí uma consulta com Deus. Tem mães aqui, Rose, que está esperando 3 anos uma consulta com o neuropediatra, fez até bolo de aniversário, está aguardando uma consulta com o neuropediatra. Para trocar uma receita é uma luta. Tem médico que não compreende isso, que não, a criança tem que procurar isso, como se qualquer esquina a gente acha aí um neuropediatra. Não é. E como se a gente tivesse as terapias aqui não tem nenhuma, tudo é pago. E a gente sente muito em serviço como um cifrão, sabe? O meu filho vê como uma nota de R$100, sabe? Porque vou abrir uma clínica. E aí, isso tudo requer de mim como cidadão, como pessoa pública, brigar e estar buscando mesmo alternativa, porque não dá para dormir com esse barulho todo, cara. Todos os dias eu atendo, Rose, no meu gabinete lá, que nem é um espaço preparado, mas a gente fez lá 10 mães por semana, cada um com sua dor, com sua dificuldade. Tem noite que é difícil dormir com tais problemas. Essa mãe aí, tem uma mãe que apanha todos os dias do filho, apanha no sentido assim, né, que o filho não sabe reagir. Então ele dá soco, ele dá paulada, ele dá mordida, e ele grita, né, e infelizmente, o que essa mãe tem que fazer? Eu faço parte de um grupo também no Brasil, também de mães especiais, então assim, eu acompanho muito a realidade do Brasil, né, a realidade do Brasil, até mesmo porque meu país, né, pretende voltar um dia, e assim, eu não tô aqui, assim, a par, tipo, eu tô aqui e não me importo com as pessoas. Eu tento ajudar, né? E eu até tava compartilhando com a Dai um desejo do nosso coração de fazer algo para ajudar essas mães aí. E aí a gente tava pensando assim, como o desfraude é muito difícil. Porque, assim, o sistema não ajuda em hora nenhuma. Mesmo quando você quer tentar fazer algo, o sistema não ajuda. Porque a gente tentou assim, então vamos comprar uma máquina de fazer fralda para poder ajudar essas mães, né? Ajudar essas mães, até mesmo crianças que demoram muito a sair da fralda. E aí eu fui vendo o Cadai, a Dé falou assim, Rolena, realmente não compensa muito, porque é muito caro o material de tudo. Eu falei assim, gente, como que às vezes nem às vezes o que você quer fazer, você consegue, porque o sistema dificulta tudo. É tudo muito burocrático. Dificulta tudo. Dai, aqui a gente é punido por querer ser empresário, por querer ser empreendedor. A gente é punido por ter filho especial. A gente é punido por do filho precisar do medicamento de alto custo. A gente é punido o tempo todo, como se você fosse culpado de existir dessa forma. Então você vê que está tudo errado, não existe alguma coisa preparada para a gente, sabe? Você vê uma cadeira de rodas custar aí, mediano, R$2.000, e parece que é luxo, cara. Parece que é um troço de luxo, sabe? Não existe nenhum incentivo, não existe nenhuma política pública de assistir mesmo. Um lugar que essa pessoa vai, faz o relatório e vê qual que é a melhor cadeira. Pronto, já saí dali com uma cadeira adaptada ao seu tamanho, ao seu conforto, para ele ter uma qualidade de vida. Não existe isso. A gente está sempre sendo punido. As leis são... Tem muita lei bonitinha no Brasil. Inclusive a lei que a gente criou aqui em Patinga, ela é muito bonita. Para tirar isso do papel, tá dando um trabalho, cara. As auxiliares de sala, que são pessoas que têm o 2º grau, aí passa no concurso, e aí chega na sala de aula, tá lá um menino que ele nunca sonhou em encontrar na vida, com todos os comportamentos adversos. Essa pessoa não vai ficar lá porque ela não tem habilidade para acompanhar essa criança. Aí vai estar com algema no braço dela, arrasta ela, vai lá pro pátio e deixa ela lá o tempo todo. Aí na hora que os pais chegam, o filho está lá no fundo da quadra, sozinho, com essa auxiliar. Ou seja, é um descaso, sabe? E isso é um problema crônico que vem de anos, olha bem. Agora que a gente está se organizando em sociedade, tem a Rede Solidária em Belo Horizonte, que é um denunciante do pouco caso, da negligência social que existe. Existem as nossas associações, seja do autismo, seja da pessoa com deficiência, seja do TDAH, seja outros transtornos, que está aí gritando, fazendo uma voz só para que os governos escutem, opa, tem um barulho ali. E aí a gente está aí nessa peleja, né? A Meire, a Rose, no caso, a segunda Rose, você é a primeira ou a segunda? Eu sou a primeira. Então, a Rose 1. A Rede Solidária, você atende especificamente Belo Horizonte, não é isso? Hoje você trabalha... Não. A Rede Solidária hoje a gente atende em vários municípios, a gente tem vários projetos. Tem polos em outros lugares, né?
Não, a Rede Solidária, nós somos aqui, a nossa sede é aqui, porém nós estamos com projetos em outras cidades bem do norte de Minas, cidades muito carentes, né? E a gente acaba, hoje a gente está criando, por exemplo, atualmente estou com um projeto muito, a gente está com um projeto muito legal lá em Cristália, que é a criação de tilápia, é uma comunidade que recebia cestas básicas. O objetivo da Rede Solidária não é apenas ficar só apenas assistencialismo. No assistencialismo. Nosso objetivo realmente é ajudar essas pessoas a empreenderem, né, a auxiliar essas pessoas, como auxiliar também os projetos sociais, que tem muito impacto. Então, hoje a rede está em vários lugares. Entendi. Tem uma outra Rose aqui que está falando assim, eu quero entrar também, Rose... É a Rosimar, é a nossa Rose. João. É a Rose também. Ela é ótima, pode chamar ela também, que ela tem para acrescentar. Eu até... tem outras perguntas aqui, que tem mãe que fala que a alimentação básica do meu filho é batata frita, pizza, ou seja, glúten puro, né? Que é já uma dificuldade de né, a gente não deixando ele passar fome, a gente acaba liberando isso aqui, né? Uhum. Pois não, pode falar. Eu falo assim, eu só fiz comentário, porque eu disse que não é fácil você manter uma alimentação regular, mas também não, sei lá, tem que criar alguma coisa para não deixar a criança comer só isso, né? Porque senão Deixa eu falar uma coisa aqui que eu descobri essa semana, que eu fiquei chocada, porque assim, o sistema falha em qualquer lugar, e aqui eu achei assim, um absurdo isso, ser uma coisa assim, como que aqui a mente das pessoas tão aberta, né, tão avançada. Eu descobri que eu perguntei porque tem uma terapeuta dos meninos aqui, a IBA deles, ela deu aula para surdos durante 6 anos. Então aí eu falei, então você sabe falar as línguas de sinais e tal, de ensinar pra gente. Ela falou assim, olha, aí eu descobri que a língua de sinais não é universal. Eu já fiquei de cara. Eu falei assim, como assim uma língua de sinais não é universal? Mas beleza. Aí, pra mim ficar mais chocada, aqui nos Estados Unidos, cada estado é um tipo de língua de sinal. Eu falei assim, gente, como que pode? Assim, você tá aqui, você aprende, que não é uma coisa fácil, você aprende. Aí, se você viajar ali pro outro estado do lado, é diferente. Gente, eu falei, meu Deus, inclusive... o sistema falha em qualquer canto do mundo. Inclusive, toda live minha tem uma participação de um intérprete. Porém, hoje, nós estamos tendo um evento, essa Albelane, que é a nossa intérprete voluntária, hoje está tendo um projeto aqui na cidade do acendimento das luzes de Natal, e todas as escolas estão lá. Então, ela não pôde. A Vânia Coelho, que é a nossa outra intérprete, ela está trabalhando. E a gente ficou assim, de última hora, sem saber que a Albelane já estava confirmada para participar e tudo. Eu sempre trago ela. E a gente vê que é essa dificuldade da inserção. E no nosso grupo aqui, a gente tem o Marlon, casado com a Rosana, que eles são surdos e tem um filho autista que também é surdo. O autismo aí, o símbolo é assim também? Filho autista? Então, eu sou muito falha ainda nessa questão da língua de sinais. Eu aprendi pouca coisa que quando as meninas estavam ensinando para eles, né, algumas coisas, mas eu não aprofundei. Principalmente depois que eu descobri que é muito diferente. Falei, gente, eu quero fazer, mas eu queria fazer no Brasil, assim, né? Entendeu? Assim, quero me comunicar com as pessoas do Brasil. E depois descobri que é diferente, falei, agora eu tô me decidindo aonde que eu vou fazer, que eu tenho que fazer de alguma forma, né? Em algum lugar. Essa questão da língua de sinais, realmente, ela tem que ser universal. Aqui no Brasil, ela tem essa universalidade, né? Lógico que vai mudando, talvez, de região para região, tem um costume de chamar isso daquilo, então faz um sinal para aquilo. Por exemplo, no sul, mexerica é bergamota, então lá o sinal pode não bater com aqui, mas existe uma universalidade da fruta, né? Pode dizer de uma fruta, né? E aí, essa questão é muito de caso a caso. Então, é muito difícil a gente estabelecer uma sociedade que exclui, né, muito, né? E, infelizmente, temos que contar aí com a boa vontade política de muitos, né? Aqui em Patinga, desde o primeiro momento, a gente foi acolhido pelo prefeito, dizendo, nós vamos fazer. Mas na ordem pública tudo é muito lento, né? Porque você tem projetos, você tem que fazer licitação para todas as etapas, e a gente ainda não consolidou a questão da clínica escola, que está sendo
muito aguardada por toda a família autista aqui na cidade de Patinga. Mas nós temos aí a Patrícia Velar, que é a secretária de Educação, que também abraçou a causa, está fazendo um projeto também para acolher os alunos da rede pública, com a equipe multidisciplinar, que também está elaborando esse projeto, essa política pública. Ou seja, na cidade de Patinga, ano que vem, nós estamos aí na esperança de inaugurar 2 políticas públicas para a causa autista, né? Um centro de diagnóstico, um centro de acolhimento, de tratamento, e uma outra equipe multidisciplinar para a rede escolar, para ela, assim, ser atendida. E a gente queria um sonho, né? Um cor-de-rosa igual é nos Estados Unidos. Infelizmente, aqui a gente tem que brigar muito ainda, entrar na justiça para tudo, para tratamento, para remédio, para a escola. Tem escola que não aceita autista, tem escola que fala, mãe, aqui não pode. A gente teve aí um rush muito grande aqui, uma escola de alto padrão da cidade rejeitou a inscrição de um aluno porque ele era autista, que não podia, que na sala já tem um, não pode ter 2. E assim vai, essa mãe vai ganhando porrada todos os dias, sabe? Não pode entrar em tais lugares, não pode participar de tais coisas, não tem direito a isso, e assim vai, um monte de coisa. Tem leis, mas infelizmente as informações não chegam na ponta. É por isso que é tão importante a gente falar, né, Daniel? Porque, veja, se ela já tem todo esse sofrimento, toda essa dor, né? Porque é uma dor, é uma facada. Cada vez que ela é rejeitada, que ela não consegue nada pro filho, porque ela não consegue uma ajuda pro filho que o filho quer. Aí é por isso que eu falo que é tão importante quando a comunidade entende isso, né? Entende essa dor, né? O vizinho quando escuta, vê a dificuldade dela, saber que ela está passando, ter compaixão, né? Ter, como é que fala a palavra que eles falam? Empatia, né? Se colocar no lugar da pessoa, né? Aí, às vezes, no lugar que ela vai, no trabalho dela, na escola, na igreja, enfim. Como é importante as pessoas entenderem a necessidade de apoiar e de entender a dor dessa família, né? Dessa dor, dessa família toda, né? Porque não é só a mãe que sofre. A gente fala muito da mãe porque a mãe acaba ficando mais tempo com a criança, né? Mas ele dá um irmão, né? Eu até perguntei, você só tem mais filho? É só Não, eu tenho a Laura de 10 anos e tem aí a Amanda de já mais que estava morando aí até agora. A Amanda, ela tem 27 anos, ela morava lá em Nova York, lá em cima. E aí, não é que essa menina chegou aqui sem falar nada comigo? Eu tô bem lá, assim, daqui a pouco ela... eu fiquei gago 3 dias, custei recuperar. Querendo matar o pai, de susto. 5 anos sem vê-la, aí ela aparece assim do nada, eu custei entender que era ela e que ela estava ali, sabe? Eu fiquei louco. Engraçado. Mas ela vai morar em Patinga? Ela mora aqui, aí ela veio embora. Ela fazia essa au pair, né? Essa questão de cuidar de criança, foi fazer o intercâmbio, foi ficando. Aí veio a pandemia, não pôde vir, aí ficou mais 1 ano. Aí o combinado dela era chegar dia 14 de janeiro pra gente já chegar de férias e tudo. A menina vai me fazer essa surpresa, menina. Mata o velho. Ah, que lindo. E tem essa questão ainda, né, Daniel? De saber administrar quando um filho, no meu caso, eu tenho os 2 que são autistas, então eu não tenho que administrar com outros filhos. Mas você ainda tem essa questão de administrar ser um pai de autista com outros filhos típicos, né? Neurotípicos, né? Lidar ali. Dividir a atenção. A minha filha disse, eu queria vir autista, porque aí eu era mais bem cuidada. Nossa, mas não é a questão disso. Né? Eu digo para ela assim, olha que bacana que você disse agora. Aí você ia entender como é que é difícil ser, né? Mas enfim, a gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que afasta um pouco e ver como agir e como ganhar a adesão dela também. Ela está entrando nessa fase da pré-adolescência, isso é um desafio para toda pessoa, toda criança que está deixando de ser a criancinha para ser a mocinha, aí começa a se ver feia, começa a querer as coisas e não encaixa nesse padrão exigido, e aí tem todo um desafio muito grande, né? Vocês aí, deixa eu perguntar para a Rose 2. Nos Estados Unidos vocês têm algum benefício? Tudo isso pronto, né? Mas dinheiro em termos de dar dinheiro para o autista, esse autista adulto, ele tem alguma aposentadoria, algum benefício financeiro? Bom, em relação a isso daí eu não vou saber te explicar direito, porque eu e meu marido, a gente sempre teve uma ideia assim, ó. Existe sim auxílio para família, mas não só para autista. Família que tenha uma renda inferior assim, que tenha necessidades, eles têm um auxílio de dinheiro, tem um cartão também que eles dão.
Só que assim, a gente sempre falou assim, enquanto a gente tiver condição de manter o que a gente mantém, porque a gente já fica muito grato por receber o que a gente recebe. Então a gente nunca procurou recursos nenhum. Graças a Deus a gente consegue manter, né? Com a ajuda que eles dão pra gente consegue manter a nossa vida. Porque o custo de vida aqui é muito alto também. Mas a gente consegue porque a gente não tem esse gasto, né? Com eles, no caso. Então, a gente nunca busquei, mas eu sei que tem. Mas eu não sei te informar exatamente como funciona, porque, graças a Deus, eu nunca precisei pegar esse auxílio, não. Aqui no Brasil é uma luta, né? O benefício, o BPC é uma luta. É negado, né? Fala que não tem direito, é uma outra história. Eu queria só comentar com você, que você estava dizendo aí sobre o autismo na escola, aqui no Vale do Aço, nós temos aqui outras associações nas cidades vizinhas. Em Fabriciano nós temos a OPA, a ONG de pais e amigos dos autistas. Em Timóteo nós temos o Amor Azul, presidido pelo Wellington. E lá nós temos o trabalho do Neivson, que é pai de autista, que ele é pastor. E na igreja que ele congrega, ele criou esse momento, esse espaço para ter o autismo na igreja. A gente tem aí um Instagram nacional que é Autismo na Igreja, onde as pessoas falam muito disso, né, desse autismo pertencer à comunidade religiosa. Amém. E essas associações aqui ao entorno aqui, nós estamos juntando para fazer eventos em comuns, para a gente também dignificar, digamos, as nossas caminhadas. É um trabalho que a gente precisa também debruçar, é o autismo na igreja, porque ele vai ficando só à parte, não pode participar de nada, né? Mas eu queria perguntar. Em Belo Horizonte, em Belo Horizonte você não conhece nenhuma ação assim, especificamente para autista? Para sua irmã, né, que você está perguntando? Não, para todo mundo aí. Vocês dois. Ah, tá. Não, em Belo Horizonte eu não conheço como é que é o fluxo do autismo, como é que é lá. A gente só vê falar de clínicas, assim, mas de políticas públicas eu não conheço lá. Uhum. Eu também não posso te responder, porque eu sei, a gente sabe que tem muita coisa, a gente está começando a acompanhar. Como eu falei para você, é um projeto novo para a gente. Eu até queria tirar uma dúvida com o Daniel. Daniel, é até bom assim, responder para as mães, pessoas que estão te ouvindo agora, né? Uhum. Quando perceber os primeiros sinais do autismo, a quem recorrer? Na sua cidade? Fala por você, responde aí. A quem vai recorrer primeiramente, assim? Olha, esses primeiros feedbacks, igual a Rose estava colocando, ela disse que o filho dela, com 1 ano, ela começou a desconfiar que eles não olhavam, não davam tchauzinho, não conversavam e tudo. Ela pôs uma pulga atrás da orelha. Eu digo sempre isso para as mães. Se o seu filho não está dando aquele feedback que com 1 ano ele não deveria estar dando e não está fazendo, não está interagindo contigo, já começa a pôr outros testes. Com 1 ano e 2 meses ele deveria estar andando, falando algumas palavras, não está fazendo. Como é que está isso? Então, com 1 ano e meio já dá para você ter toda a clareza da leitura dos feedbacks e das habilidades que ele deveria estar tendo na idade cronológica e não está. Então, em comparação com outra criança da mesma idade. Se você é mãe, digamos, de uma criança só, vai ficar mais difícil. Mas com um primo, com um coleguinha, sobrinho, os outros, aí você já pode ir se identificando, vendo ali o comportamento do filho. Ele não interage com outras crianças, ele gosta mais de ficar isolado, ele não tem uma brincadeira original, lógica com o brinquedo. São feedbacks que a criança vai te dando. Então, se você quer, você vai no pediatra, o pediatra fala, não, cada criança tem seu tempo, já não vale essa máxima mais. E se ele não está falando, então procure um profissional da fala, que é o fonoaudiólogo. E aí que mora o problema, né, Rose? Porque você não tem no posto de saúde, não tem no hospital, não tem na policlínica, não tem em lugar nenhum. Você tem que ter 100, 120 reais para ir na primeira consulta e pagar uma avaliação, uma consulta para que ele seja observado naquele momento que esteja ali. Então, eu olho muito o seguinte, as pessoas querem ir no médico. Eu até falo, não, faz o contrário. Vai na psicóloga que tem habilidade para ver. Então, se o seu filho tem comportamento disfuncional, tem lá as estereotipias, é uma criança agitada, vai procurar aí um psicólogo que tem aí uma experiência em transtorno, seja ele bipolaridade, seja esquizofrenia, seja hiperatividade, que você vai perceber. Dá tchau. E esse psicólogo... Esse é o Davi ou é o Lucas? Esse é o Davi. Dá tchau, fala. Oi, Davi.
Nunca Você consigo. dá vida. Hello! Hello! Hi, Davi. Hi. Então, Aí, então eu oriento a procurar o profissional que melhor falam e atendem. Vai entender sua língua, né? E aí o médico, ele é uma consequência, porque diagnosticar é um ato médico, tanto o psicólogo como o fono e a terapeuta ocupacional não diagnostica, não escreve no laudo, não atestam. Quem faz isso é o médico, ou um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. Então, depois disso consolidado, essa profissional, seja fono, seja TO ou seja psicóloga, ela vai descrever no relatório as condições que essa criança está quando ela recebeu essa criança e vai fazer um relatório e vai encaminhar para o médico. O médico vai em cima dessa clínica e vai observar e vai fechar o laudo ou exigir mais testes para ele ter certeza que alguns autistas, eles são mais difíceis de diagnosticar, principalmente as meninas, porque as meninas têm mais dificuldade, têm uma defesa melhor, né? Inclusive a incidência sobre meninas é menor do que em meninos. Nós temos aí 4 para cada uma menina, né? 4 meninos e uma menina. Então, essa menina, quando chega no consultório, as pessoas têm mais dificuldade para diagnosticar, porque as meninas têm uma defesa genética melhor. E aí precisa de mais tempo. Primeiro faz um pré-diagnóstico, vai caminhando com ele, depois é revisado aos 2, aos 3, aos 4, para de fato consolidar essa questão daquele médico mais cuidadoso. Mas como aqui no Brasil tudo é tão difícil, é R$500 uma consulta, que a mãe já quer sair de lá com papel para ela já ir em busca de alguns direitos. Então é isso. Eu acho que sim, a intervenção precoce, como você falou, ela é importante, né? E aí, os ganhos nessa intervenção precoce, com as perdas de ganho tardia, nem dá para mensurar, né? Olha, uma criança com 3 anos, ela já deveria estar com essas habilidades. E ela tem que aprender o que uma criança com 3 anos deveria fazer. Se ela não aprender aos 3 anos, ela vai aprender aos 4 o que ela deveria ter aprendido aos 3. Ou seja, tem um atraso aí de aprendizado de 1 ano. E isso interfere muito, porque, por exemplo, um desfraude que deveria acontecer até aos 3 anos, ele vai acontecer aos 4. Essa criança tem que ser treinada para o desfraude. E essa mãe tem que querer muito o desfraude, percebendo se está na hora. É lógico que o esfíncter tem que estar ali equilibradinho, ela tem que estar sabendo, né? Mas o treino do desfraude, do usar a bacia sanitária, o vaso, o horário, a incidência desse comportamento, tudo isso tem que ser treinado com a ajuda do profissional ou não. Tem muitas mães que vão sozinhas porque não tem dinheiro, e essa é uma grande proposta nossa, de ter aqui na cidade de Patinga uma escola de pais. É treinar e capacitar esse pai e essa mãe, ou essa assistente terapêutica, a cuidar desse autista. As habilidades que estão em atraso, qual é essa? Vamos trabalhar para treinar essa habilidade. O desfraude, precisando tirar. Então, nós vamos treinar pais e mães e assistente terapêutica para cuidar dos autistas. Essa é uma proposta de política pública que a gente também está correndo atrás aqui na cidade de Patinga. Cuidando de quem cuida, né? Isso é muito importante. Nós temos muitos parentes em Patinga, a família do meu marido toda é de Patinga. Você sabe qual bairro aqui? Tem vários bairros, estão espalhados aí. Bom Retiro, Sim. Da mãe do Christian, eu tive no final de semana passado. Minha tia Celestina também mora em Patinga. A Celestina é da onde, Leno? O bairro dela? Quando você vier aqui, Rosil, você me liga. Agora você tem os contatos, você me liga. Com certeza. Aí a gente bate o papo aí, a gente junta mais, né? E aí a gente interage. E quem sabe aí Quando no eu for caso... em Patinga também, Quem sabe aí a Rede Solidária pode ser solidária na cidade de Patinga e nos ensinar a prover políticas públicas, né? Exato. Não, com certeza. A Dai fica mais na liderança, né? Eu fico mais na parte do vamos fazer, mas a Dai ela tem muitas boas ideias, é uma menina assim, a cabeça dela não para e vale muito a pena mesmo. O Marcelo, que foi que intermediou, né? Contato seu com Marcelo Afonso. Marcelo conhece a Dai, Marcelo também é um cara fenomenal e é muito bom a gente realmente manter contato, porque quanto mais a gente falar, quanto mais contato a gente tiver, quanto mais pessoas a gente falar, mais oportunidade nós vamos gerar e vamos poder ajudar. Se uma vida conseguir ser
auxiliada através das nossas juntas. Então, valeu a pena o nosso trabalho. Né? A sua irmã está falando aqui que é Cidade Nova que ela mora. A Cidade Nova, pois A Celestina. Tem Cidade Nova, tem Cidade Nova, tem... Tem muito... A minha sogra, eu estive lá agora, eu que acabei esquecendo que fugiu, mas... Da sogra você não pode esquecer, não fala ao vivo, não, que ela pode estar da ouvindo. sogra, que eu vou lá 15 anos. Patinga também é a cidade da Magda, que eu tava treinando com ela online, porque a gente não pode sair para fazer academia, aí eu tava fazendo online. Magda de Patinga? Não, Patinga pra mim, assim, eu tenho tanto lugar que eu vou lá que eu já... Tem até agora, meu cunhado mudou, ele não tá em Patinga mesmo, porque tem do lado de Patinga, tem um bairro, uma cidade, como que é aquela cidade do lado de Patinga? Paraíso, Fabriciano, Timóteo. É muito do lado de Patinga. Tá. Não, Paraíso, é bem do lado de Patinga, é um condomínio novo que eles moraram lá, construíram uma casa lá, até legal, gostei, bem mais frio, né? Aqui do lado da minha casa, eu moro num bairro chamado Caravelas. Do lado aqui, a rua de cima... Não, Caravelas! Não, a minha sogra é Caravelas. Não, deve ser Parque Caravelas. Do lado aqui tem eu moro no Caravelas e na rua de trás, que já é Parque Caravelas, que é Santana do Paraíso. Ou Paraíso. Não. A minha sogra é do Caravelas. Nossa. A minha sogra mora no Caravelas. Você tá esquecendo onde a sogra mora, né? Eu tinha esquecido. Se ela estiver te escutando, você vai falar assim, mas... Não, meu marido tá escutando ali atrás. Acho que eu falei muita coisa. Mas fala com ele, o GPS me leva até onde... Pois é. Bom, gente, a gente bate um papo assim, nós vamos estar aqui na próxima semana falando do desfraude, falando do comportamento disfuncional, falando mais sobre essa terapia ABA, né, do DIABA. A gente vai ter lá. Mas hoje foi uma experiência fantástica que eu tive, conversar com a mãe que mora num país que acolhe tão bem, que é tão necessário para isso. E fiquei encantado em te conhecer, Rose, e saber da sua história. E que bom que os seus filhos tenham tanto acolhimento necessário e numa idade tão precoce como foi o acolhimento aí, que infelizmente nós não tivemos a mesma sorte de estar aqui. Você foi embora para os Estados Unidos e aí teve seus filhos lá, aí onde você está, né? E que bom que esse momento de ser mãe se consolidou no momento que veio eles com um transtorno e aí num país que soube acolher essa criança. E que a gente aqui lamenta muito que nossas crianças não são acolhidas tão bem. Então, foi um prazer falar contigo aí. Nossa, um prazer muito grande. Eu realmente, desde quando a primeira vez que você contactou com a Dai, né, ela me comunicou, eu falei, Dai, quero conhecer o trabalho dele, quero conhecer. Então, assim, hoje para mim foi um privilégio falar com vocês, assim. Como eu falei, no começo eu fiquei um pouquinho, assim, eu falei, Deus, o que eu vou falar e tal, mas eu espero que realmente isso que eu tenha, a forma que eu abri aqui hoje, as pessoas entendam que realmente foi para dizer que o Brasil, a gente tem que ter esperança, não pode perder a esperança de que ele também vai alcançar, né, não vou dizer que a gente vai falar assim, vai ser um passo de mágica, vai começar a fazer tudo, não, mas a gente tem que ter esperança de que pode melhorar, sabe? E assim, Daniel, eu quero falar que, assim, é tão lindo ver o propósito de Deus, né? Hoje você tá entrando pra política, às vezes no começo você talvez não entendia o porquê que você tinha um filho assim. Mas hoje você sabe que através da sua vida, muitas outras pessoas vão ser abençoadas, né? Então, assim, que Deus continue te abençoando mesmo, para que você exerça o papel de pai, né? E aí na política, ajudando pessoas, levando a conscientização para as pessoas, porque eu tenho certeza que isso é o seu chamado. Obrigado. E aí, Rose, obrigado também por ter te conhecido aí com a Rede Solidária. Nesse momento aí a gente mora mais perto, mas não tinha trombado ainda nessa vida. Agora, uma causa também juntou 3 pessoas, 4 pessoas e vai juntar mais um batalhão. Obrigado por ter aceito participar, substituir na Yadai, que entrando na adolescência tem que arrancar o siso, né? Todo adolescente tem que arrancar o siso. Não, nunca vi. A Dai tão novinha, tadinha. Eu entrei de última hora, na verdade, assim, ela pediu, entra pra mim, eu tô com dificuldade, eu entrei. Fiquei meio perdida, assim, não pude colaborar tanto, mas aprendi muito. E tô, pelo menos, com certeza eu falo, assim, eu saio daqui hoje com o coração mais alegre, porque eu espero que outros pais, a minha esperança é que além do seu trabalho, que vai diretamente do atendimento à mãe, eu espero que você possa inspirar outros pais, não apenas das crianças
de autistas, mas de outros pais a cumprirem um papel, que a nossa sociedade está carente de pais que assumam o seu papel como pai, sabe? Como provedor, sabe? Que ampara o filho, a mulher, a família. E eu admiro muito homens assim. Eu tenho um marido maravilhoso assim, eu tenho um pai assim, e todo homem que eu encontro no meu caminho que é assim, isso me admira muito. É o que eu busco, que eu acho que os homens deveriam ser. E obrigado a todo mundo que muito participou obrigado. aí. Obrigado a todo mundo que participou, Obrigada, gente. E eu quero desejar aqui também uma boa recuperação para essa adolescente que arranca siso ainda, né? Nunca vi aí. Ô, Dai, obrigado demais pela ponte, né? Eu sei que você está aí nos ouvindo. Muito obrigado. Que Deus te dê força cada vez mais para continuar tocando e liderando esse projeto da Rede Solidária para além fronteira, né, de Minas Gerais. Um trabalho muito bonito que eu tenho acompanhado daqui também pelas redes sociais. Eu quero agradecer aqui a todas as associações do Vale do Aço que também se fizeram presente na live, a OPA, de Coronel Fabriciano, que é a Débora, o Wellington lá de Timóteo com Amor Azul, o Centro de Integração Azul, o CIA, que é presidido pela Ivanete Freitas e as outros diretores que estão presentes. Muito obrigado a todo mundo que deu pelo menos uma espiada aqui no nosso assunto. Quero aí agradecer demais às meninas que participaram, dizer que agora nada mais nos separa. Nós estamos juntos para sempre. Deus Você quiser. daí, nós de cá. E vai jogando luz aí, viu, Rose? Dos Estados Unidos para cá, para mostrar Amém. como é que Vai faz. mandando pra gente. E aí- Leve também. E aí a gente vai copiando isso aqui. Amém. Por incrível que pareça, eu aprendo muito com as pessoas daí, né? Eu sigo muitas pessoas, médico, gente que está engajado na causa, então eu aprendo muito, muito, muito mesmo. Segue nós aí agora, pra você ir Tô espiando a seguindo agenda já. aí. Já tô seguindo. Então tá bom. Seguindo também. Você também, Rose. Tô seguindo também. Então tá bom. Espalhe aí o nosso obrigada, chamado. Michele. A Obrigada, Michele participou desde o início, tá aqui A dando Michele, abraço, beijos. ela mora aqui, ela é minha amiga. Um monte de gente participou é? aqui, acabou que eu não consigo interagir, eu fico perdida. Não, eu também não, eu peço até desculpa, a gente Nem consegue eu. até pegar alguma outra pergunta, A mas Jane. infelizmente a gente tem vários depoimentos aí de casos aí que as mães não conseguiram desfraldar, que não conseguem alimentar, que remédio, mesmo ganhando na justiça, a justiça não cumpre o papel. Teve tudo disso aí, a gente deu uma lida aqui e eu tentei trazendo no bate-papo todos esses assuntos. É lógico que o foco era como é que é nos Estados Unidos uma criança com autismo. A gente percebeu que existe um mundo muito melhor que o nosso nos Estados Unidos, essa questão do precoce. Ela disse para a criança nascida lá. É lógico que pode ter descaso, pode ter negligência, como em todo lugar tem. Mas de uma forma geral, né, Rose? Lá nasceu aí, você tem um acompanhamento desse plano inicial até os 3 anos, apresentou algum transtorno para além disso. Vem aí esse acompanhamento até uma certa idade bem intenso e depois a criança tem aí um lugar aí na sociedade. Aqui no Brasil é nada. Essa mãe nasce e morre lutando por esse filho para ver se ele tem um tratamento digno e muitos de nós não. Agora nós estamos juntando, queira Deus que ilumine e nos dê força cada vez mais para seguir em frente, para ter políticas públicas aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. mesmo. Um grande Tchau. abraço a você e a todos. Semana que vem nós temos mais live para a gente falar mais do ABA. Um abraço, Eu vamos vou em assistir, frente. hein? Vou assistir. Tá bom, vamos em frente, com fé e Tchau, tchau. esperança. Amém. Com Deus, gente. Com Deus, gente. Tchau. Tchau.